Olá, bem-vindo a mais um Estudo Central. Hoje estaremos estudando a lição número 11, que tem como tema Esperando no Crisol. Que você se sinta muito bem em nosso estudo e, claro, aquela perguntinha de sempre. Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não é inscrito, aperte o botão de inscrever-se, ative o sininho para poder estar por dentro de todas as novidades que estarão acontecendo aqui em nosso canal. E, claro, também deixe o seu comentário. Não esqueça de comentar no vídeo, colocar os pontos que você achou interessante. É sempre importante para a gente estar vendo o seu comentário aí. E coisa boa, a gente tem que compartilhar. Pega o link desse vídeo, encaminhe para os seus amigos, no grupo da igreja que você frequenta, no grupo de família, que você possa então compartilhar o nosso link do estudo de hoje. Algumas pessoas mandaram alguns recadinhos para nós em alguns vídeos e eu quero mandar um abraço especial aqui para Grace Grazielli, para Jurema dos Santos e também para Isaulita Araújo, lá de Hortolândia. Muito bom ter o comentário de vocês aqui. Se você ainda não fez seu comentário, escreva aí, coloque de onde você é. Nós vamos ficar felizes em poder conhecer um pouquinho mais de você. E como todo estudo, eu não estou sozinha. Tenho dois convidados que estarão aqui participando desse estudo da lição 11. Então, quero agradecer a presença, Pastor Kevin. Muito feliz de estar aqui com vocês e espero que a gente possa compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu na lição da Escola Sabatina. Muito bom. E também temos o Marcelo conosco hoje. Boa noite, obrigado pela oportunidade. É sempre um privilégio poder estudar a Palavra de Deus entre amigos. Muito bem. Então, como falamos, vamos estudar a lição número 11 com o tema Esperando no Crisol. E antes de começar, eu gostaria de pedir então para o Marcelo fazer uma oração para nós. Ok? Vamos fechar nossos olhos. Bondoso Pai, que habita nos altos céus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar mais uma vez a Tua Palavra. Amém. Teu Santo e Bom Espírito possa fazer presente entre nós e nos guiar, ó Deus, no aprendizado deste tema tão importante, que o Senhor possa nos abençoar para que possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, o verso para memorizar dessa semana está em Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é, e finaliza com longanimidade. Esse é o verso, então, para memorizar. E a lição, na introdução da lição, ela traz ali um estudo, onde conta que alguns cientistas fizeram uma experiência com crianças de 4 anos. E foram utilizados, então, para esse estudo, um marshmallow, né? Um docinho ali para chamar a atenção das crianças. E elas, então, tinham essa oferta do marshmallow e o cientista dizia para a criança: olha, você tem aqui esse marshmallow, está disponível, você pode comer, mas eu vou ali finalizar uma tarefa. Quando eu voltar, se você não tiver comido ainda esse marshmallow, você irá ganhar outro. E assim ele seguiu com o estudo. Algumas crianças, quando o cientista virava as costas, já pegava ali o marshmallow e já colocava na boca e não aguentava esperar ele voltar. Outras crianças aguentaram firme ali e esperaram esperaram o cientista retornar. E ao longo do tempo, os cientistas continuaram então acompanhando essas crianças, na fase da adolescência em especial, e eles fizeram também uma pesquisa onde descobriram que as crianças que tiveram a paciência ali, né, de esperar pelo cientista retornar e ganhar outro marshmallow, eles estavam então em destaques, eram alunos melhores, tinham uma confiança melhor. E com esse estudo, então, eles perceberam que a paciência tem um ponto importante, tem uma relevância, então, no caráter do ser humano. E aí eu gostaria de introduzir aqui com esse questionamento. Paciência e esperar, é aí a mesma coisa? Qual que seria a relação principal da espera e paciência? A diferença de esperarmos em Deus, ter esse ponto, como que seria essa paciência e esperar? Paciência é uma
é algo que nem todas as pessoas têm, né? E é algo cada vez mais difícil de se adquirir nos dias de hoje. Nós vivemos numa sociedade imediatista, né? Você ter paciência é algo cada vez mais complicado de se adquirir, né? Mas no verso da lição, inclusive, diz que o fruto do Espírito é a longanimidade. É algo acima da paciência, porque a longanimidade é a capacidade que o ser humano tem de suportar as grandes contrariedades em benefício do outro. Né? Você não está esperando por algo que só vai te trazer um benefício, mas o que Deus nos convida aqui é que a gente adquira o fruto do Espírito, uma das virtudes, né? Que é você conseguir suportar essas ofensas, dificuldades, contrariedades em virtude do outro, em benefício do outro. É isso que Deus nos convida aqui e é isso que a gente vai aprender, está aprendendo nessa lição que é muito rica. Exato. O interessante é que a Bíblia fala que é fruto do Espírito. Paciência é fruto do Espírito. Ou seja, se você está em casa e fala, mas eu não tenho paciência, não consigo esperar, estou sofrendo muito, não aguento. Lembra de uma coisa, você não vai aguentar sozinho. Você precisa ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dar paciência, é o Espírito Santo que vai te ajudar a esperar, porque isso não vem de nós, isso vem através do Espírito Santo. Eu acho que é importante a gente começar essa lição falando isso. Você precisa ter o Espírito Santo para poder ter paciência, para poder esperar e aguentar esse sofrimento que muitas vezes a gente está passando. E aqui até entra num ponto, né? E quando é o meu tempo, é o tempo de Deus, eu sempre, às vezes, no meu dia a dia, nas minhas angústias, eu fico ali, né, nesse tempo de paciência. Existe uma razão ali desse tempo de espera. O tempo de Deus, até na lição ele traz isso, né? É um tempo diferente do que nós estamos acostumados. E existe, então, esse motivo da espera, do porquê esperar? Tem uma razão? Creio que sim, a Bíblia nos ensina isso, né? Que nós somos pecadores. Nós não estamos inclinados naturalmente a ter paciência ou ter longanimidade por ser um fruto do Espírito Santo, né? Então Deus, Ele quer nos ensinar e através da prática, não tem outra forma, né? E aqui está interessante porque dentre alguns versos, dentre algumas passagens bíblicas, né, que aqui em Romanos 5, 3 a 5, fala sobre uma sequência, né, de aprendizado através dessas esperas que a gente passa, né? E aqui diz assim que a tribulação, ela leva à perseverança. Nós temos que perseverar muitas vezes, aprender a perseverar durante a tribulação. Essa perseverança, por sua vez, leva à experiência. E a gente vai adquirindo experiência e vai ficando como se diz aí, com o couro mais grosso, né? Aguentando mais as pancadas, as mazelas da vida. E isso produz a esperança, né? A esperança de que um dia nós obteremos um mundo melhor prometido por Deus, né? E nisso a gente vai aprendendo a suportar as dificuldades da vida. E diz aqui que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E pelo consolo da palavra de Deus, pela comunhão com Deus, a gente vai aprendendo. Afinal de contas, não tem outro caminho durante a tribulação a não ser recorrer a Deus. E ali Deus vai trabalhando conosco. Amém. E aqui a lição fala, né, no domingo, que esperar é doloroso. E que interessante que em Salmos 37:7, quando a Bíblia usa a palavra, né, esperar, paciência, ele tem uma conotação hebraico de sofrimento, agitar-se, tremer, estar ferido, estar triste, né? Então esperar não é fácil. A gente não gosta de esperar. E é interessante que quando as coisas não estão sob o nosso controle, a gente é levado a depender de quem? De Deus. Então, muitas vezes, esperar nos ensina a depender, porque não está nas nossas mãos o que vai acontecer, a gente está dependendo de Deus. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, que esperar nos ajuda a depender cada vez mais de Deus. Certo. Gosto de um exemplo que o pastor Bulhon dá. Ele fala assim, suponhamos que
o seu filho sofreu um acidente e ele está hospitalizado à beira da morte. O que você pode fazer para salvar o seu filho, para fazer com que a situação dele melhore? Ele diz assim, você não é médico, você não pode ir lá e fazer alguma intervenção cirúrgica ou algo que possa fazer com que o seu filho melhore. Ele falou, a única coisa que você pode fazer é ir para casa e dormir. Então vem a pergunta, como você vai conseguir dormir com o seu filho ali hospitalizado? Daí ele fala, então se você não consegue dormir, então ore e depois durma. E se você não consegue dormir, ore mais. Ou então passe a noite inteira orando, né? Ore. Mas a maioria das pessoas não fazem isso, elas nem dormem e nem oram e ficam ali, né, se preocupando e alimentando a ansiedade. Então, ele quer dizer assim, a única forma que nós temos, a única saída que nós temos diante da tribulação é nos recorrermos a Deus, é o que a gente pode fazer. Exato. Indo aqui um pouquinho à frente na lição, traz um personagem muito especial, né? Traz aí Davi, né, como um exemplo prático de espera. E traz a história de Davi, onde, resumindo aqui, né, onde ele tem um momento em que ele tem a oportunidade ali de estar sendo perseguido por Saul e ele tem a oportunidade de matar Saul. E ele, diferente do que todos falaram para ele agir, que era para ele agir, ele não matou Saul, né? Ele teve essa espera, né? Com essa história de Davi, a gente consegue enxergar algumas vantagens, alguns pontos específicos sobre o calma, espera, ainda não é o momento. Temos aí alguns pontos para tirar dessa história. Eu acho interessante aqui que, além dele ter esperado nesse momento, tem outro momento que ele espera. E eu gosto muito de comparar os dois personagens, que é Davi e Saul. Porque os dois, eles são bem parecidos, né? A Bíblia fala que são jovens, quando foram chamados por Deus. Os dois eram bonitos, eles vinham de uma família humilde, os dois foram ungidos, nos dois veio o Espírito Santo, os dois governaram 30 anos, viveram até os 30 anos, governaram, né? Muito bem no começo, né? Os dois tiveram a oportunidade de agir, só que é diferente o chamado deles, porque Saul é chamado, é ungido e ele já vai trabalhar. Já Davi não. Davi, ele é ungido, e aí eu imagino, né, a cena, ele, e agora? E agora eu vou entrar, vou no reino, o que vai acontecer comigo? Não, ele continua sendo o quê? Pastor de ovelhas. E o tempo passa e não acontece nada, e o tempo passa e ele vai lá, né, enfrentar Golias, e o tempo passa, ele é perseguido e nada, e não vem. Ele esperou, e é interessante que quando a gente analisa essa história, a gente fala assim, ele ter esperado amadureceu mais ele para que quando ele se tornasse um rei, fosse melhor do que Saul. Porque Saul logo em seguida já foi, ele não. Passou por muitas outras coisas, foi perseguido, quase morreu. E talvez ele ter esperado isso aí, ajudou com que ele pudesse ser um melhor rei. E a gente sabe o final, né? Um era perturbado pelos demônios e outro, apesar das suas falhas, mas ele finalizou bem. Porque talvez ele soube esperar o tempo de Deus, né? Eu penso também, ao encontro do que o pastor Kevin disse, né, sobre a espera de Davi, né? É interessante como Davi, ele era diferente de todos os demais. E o fato dele ter agido diferente de todos os outros e contrariando toda a lógica, o quanto ele pôde ensinar a todos ali, né? Por exemplo, ele teve 2 oportunidades, pelo menos, de matar Saul, que Deus parece que claramente entregou Saul em suas mãos. Uma delas, né, ele estava no interior da caverna, e Saul entra justamente naquela caverna, ali diz a Bíblia, para aliviar o ventre, né? E ele estava ali e Saul não sabia. E então Abissai fala para ele, deixa que eu o mato agora, né? Então, pela lógica humana, era o que ele tinha que ser feito, porque ele já foi ungido rei, né? Saul não estava fazendo a vontade de Deus. Deus o leva ali naquela caverna diante dele. Tem um homem ali incitando, fala, deixa que eu mato.
né? Então, pela lógica humana, se ele quisesse assumir o trono e olhar somente para ele, para os seus interesses, ele ia falar assim, não, realmente Deus entregou na minha mão. E é isso que tem que ser feito, né? Está muito claro isso, esse é o plano de Deus. Mas ele não, ele soube esperar. E no que ele esperou, então, ele pega a bilha d'água de Saul e a lança dele, leva para longe, grita para Abner, Abner, por que você não defendeu o seu senhor, né? E então, Saul acorda e reconhece a voz e fala assim, bendito sejas tu, meu filho, Davi, pois grandes coisas farás. Ele conseguiu tirar do seu inimigo um elogio. É algo maravilhoso que ele conseguiu. E eu fico imaginando o quanto ele ensinou aqueles homens que estavam ali com Saul e com Davi a respeito da sua atitude, assim, foi maravilhosa. E o quanto essas pessoas aprenderam com ele. Exato, no tempo, né? E a gente tem também na lição um personagem um pouquinho diferente, que ele foi mais precipitado aí, né? Que traz a história de Elias. Mas tem outros personagens que trazem aí uma certa precipitação ou às vezes uma falta de fé, um medo que traz um pouco, que prejudica ali até o desenvolver da história, os caminhos ali acabam não sendo os que seriam mais recomendados, ideais. Tem outros personagens, outras histórias que ao invés de esperar, deram aí uma precipitada ou faltou aí um pouquinho mais de confiança. E eu acho... o legal da Bíblia é isso, que ele não mostra Só um lado, né? só os que são perfeitos. Porque se fosse isso, a gente nem acho que não faria muito sentido, né? Ele mostra os erros, as falhas das pessoas que eram boas, que eram tementes a Deus, que tinham passado por muito tempo em comunhão com Deus, era um exemplo, mas em algum momento falharam, como Elias, né? Tremendo homem de fé, corajoso, mas depois ele se precipitou. Não só isso, Sara, né? Não confiou no plano de Deus, esperar um pouquinho mais, não só ela com Moisés, lembra? Deu bateu na rocha, né? A rocha era Cristo, né? E sabe o que me chama a atenção, Marcelo? Que ele já aguentou um povo que reclamava e reclamava e reclamava por muito tempo, né? E ele conseguiu aguentar, mas teve um momento que ele falou, não aguento mais. E eu acho que isso acontece com a gente também, né? Talvez a gente está falando para alguém que esperou muito tempo, que não aguenta mais, se precipitou, mas eu acho que o bonito da Bíblia é que Deus te dá oportunidade. Deus te dá uma oportunidade para você recomeçar, para você falar para Deus, Deus, me dá paciência, me ajuda a esperar, me ajuda a não ser precipitado, para que eu possa fazer tudo de acordo à vontade de Deus e esperar no Senhor. Amém. Dessas pessoas também, né? O pastor mencionou aqui também Sansão, né? Toma uma mulher filisteia. Os pais falam, mas você não tem mulher aqui no povo de Israel, você precisa tomar uma mulher entre os incircuncisos, né? Ele falou, não, eu quero essa mulher porque só ela me agrada. Ou seja, fez aquilo que ele queria, né? Também se deu mal, né? Ou João e Tiago, quando falam para Jesus, o Senhor quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma esses samaritanos, né? Também perdeu uma ótima oportunidade de ficar quieto, né? E no caso de Elias também, como o pastor Kevin citou, um homem assim que eu fico imaginando, olhando toda aquela cena, Elias zombando, né, daqueles 450 falsos profetas, né? A tamanha convicção que ele tinha. Eu fico imaginando olhando para aquele homem sozinho, diante de todo o povo, e falando assim, não, pode jogar água aí, jogou 3 vezes água e sopou, né? Tudo ali, e ele orou e desceu o fogo do céu. Se eu visse uma cena dessa, eu falei, que homem é esse? Né? Tremendo homem de Deus, esse aí é um homem de Deus, um homem reto, esse daí não tem falta nenhuma, né? E pouco tempo depois ele foge, apenas com uma ameaça, né, de Jezabel. E muitas vezes a gente pode cair nesse erro de querer se espelhar um ser humano. E ninguém é imune a falhas, né? Só rapidamente aqui, um colega uma vez me disse de uma igreja que ele admirava demais um irmão da igreja dele, né? E falava assim, eu quero ser como esse homem, né? Esse homem é um homem que domina a palavra, tal, e homem reto. Até que um dia que ele descobriu que aquele homem ele tinha faltas graves. Então aquilo fez com que ele desanimasse, ele abandonou a fé e saiu da igreja. Ou seja,
a gente não pode se espelhar em nenhum ser humano. Todo ser humano é suscetível à falha, somente Deus mesmo é nosso modelo. Exatamente. Aqui, indo já para a parte final da nossa lição, do nosso estudo, traz um verso que eu gosto bastante, que está em Salmos 37:4, que diz: Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que significa agradar-se do Senhor? Como que seria esse agradar-se do Senhor? Esse texto é maravilhoso. Uma vez estava fazendo uma pesquisa de quais foram os textos mais procurados na pandemia. E para minha surpresa foi o Salmo 37, né? Porque na pandemia a gente passou por muitos problemas que a gente nem imaginava que a gente passaria. E aí ele fala, além desse texto que você falou, agrade do Senhor e esse do teu coração, tem o texto 5 que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ouvi aí o pessoal repetindo, né? Ouvi também, ouvi daqui. Esse texto você começa e já vem na tua mente, né? Porque é uma esperança que não importa onde a gente está, sempre vai fazer sentido no nosso coração, né? Agradar-se no Senhor apesar dos problemas. Por quê? Porque Ele é o único que pode preencher o vazio que a gente tem, né? E aí ele continua falando, entrega. Mas a entrega aqui é uma entrega total, não é uma entrega parcial, né? Esse é o nosso grande problema, que a gente se entrega apenas um pouquinho, né? Aqui ele fala, entrega o teu caminho, as tuas decisões ao Senhor. Confia nele, que não está nas tuas mãos, ele vai fazer. Não é tremendo esse texto? É tremendo. E também um outro exemplo que eu gosto muito são os exemplos de Paulo, né? Esse homem formidável, né? Dentre as muitas passagens que fala sobre Paulo, em Filipenses 4, sim, ele fala assim que ele aprendeu a ser feliz em toda e qualquer situação. Ele falou que ele aprendeu em toda situação. Ele falou que ele aprendeu a ser feliz tanto na necessidade quanto na fartura, tanto quanto ele esteve com fome, né, ou alimentado. Então, ele diz assim que ele aprendeu a ser feliz em todas as situações, depois no final ele finaliza: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, absolutamente tudo, né? E isso é maravilhoso, porque ele era um ser humano como eu, como você, e ele aprendeu, né? Então ele fala assim, eu aprendi, ele não nasceu assim. Então a nossa caminhada cristã é um aprendizado. Dia após dia a gente está aprendendo com Deus, na tribulação, no crisol, esperando, e pelo consolo das Escrituras, né? Que quando a gente vê exemplos de pessoas como Paulo, aí a gente fala assim, não, tem esperança para mim também. Eu posso me tornar como ele, pelo poder de Deus. Amém. Para a gente finalizar aqui, Pastor Kevin, teria uma mensagem para deixar aqui para quem está nos acompanhando, está nos assistindo? Minha mensagem é que esperar, né, ter paciência, não vem de um esforço humano somente. É um conjunto, né, de um esforço humano, mas também de uma atitude do Espírito Santo. Eu sempre gosto de falar assim que se você está assistindo a gente é porque Deus te trouxe até aqui. E talvez uma palavra que a gente vai falar pode te dar forças para você continuar a tua caminhada. Então, o primeiro convite que eu te faço é: entrega totalmente tua vida nas mãos de Deus. Você está passando por um crisol, por uma dificuldade e talvez por muito tempo você está passando por isso. Lembra de uma coisa, a gente às vezes não tem como explicar o que você está passando, mas você tem certeza que se você esperar no Senhor, se entregar a Cristo Jesus, a paz de Deus vai estar no teu coração. E eu acho que isso é o que mais a gente quer, mesmo estando com problemas, que a paz de Deus possa estar conosco, confiando que Deus está no controle de tudo. Amém. Amém. Marcelo, teria também uma mensagem para deixar? Sim, essa lição é maravilhosa. O que eu aprendi, assim, como resumo, né, é que há muitos motivos para esperarmos no Senhor, né? E que nós perdemos muito quando nós nos adiantamos aos planos de Deus, né? E que nós ganhamos muito quando nós esperamos segundo a vontade de Deus. Isso é um aprendizado em nossa vida, né?
mas tudo tem a ver com os planos de Deus para a nossa vida, aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Isso a gente pode confiar, independente de toda e qualquer situação. Nós podemos confiar em Deus, entregar os nossos planos nas mãos dele, né? E Ele vai fazer o que é melhor para nós. Isso nós podemos ter certeza. Amém. E para finalizarmos, antes de fazermos a oração final, eu gostaria de contar aqui uma história também, que eu pude ver aqui no final da lição, onde conta que um rapaz estava doente, estava com câncer, estava internado no hospital e ali naquela região onde ele estava passando por um momento de temperaturas muito baixas, muito frio. E a enfermeira foi visitar, passar todos os dias os remédios que precisava de cada dia. E ele falou, olha, minha esposa vai vir me visitar hoje. E a enfermeira falou, não, tá muito frio, tá menos 30 graus, imagina. Não, sua esposa não vai vir hoje. Ele falou, não, a minha esposa, ela disse que ela iria me visitar hoje, então ela vai vir me visitar hoje. Ela é muito especial, o que ela promete, ela cumpre. Passou o dia, passou mais ou menos 1 hora, a esposa do rapaz chegou para visitá-lo. Eles estiveram ali, conversa, um momento especial, e a enfermeira viu e no final do dia chegou para ele e falou, olha, eu vi, realmente a sua esposa é especial. Ela cumpriu a promessa dela, ela veio mesmo te visitar, mesmo em temperatura muito baixa, muito frio. E ele falou, sim, eu conheço a minha esposa, ela cumpre as suas promessas. Ela realmente, se ela falou, ela vai cumprir. E essa história, ela traz uma reflexão para nós e um ponto muito importante. Nós confiamos e acreditamos em quem nós conhecemos, em quem nós nos relacionamos. Com Deus é a mesma coisa. Se eu tenho esse conhecimento, se eu tenho esse relacionamento com Ele, eu sei que as suas promessas Ele vai cumprir. E essa espera não vai ser uma espera triste, uma espera de alguns momentos ele pode até ter uma tristeza ou outra, mas não vai ser um desespero, não vai ser uma espera de desespero. Vai ser uma espera de realmente esperança e paciência ativa, né, atuando e trazendo então outras pessoas para entender e conhecer mais desse Deus maravilhoso. E para nós encerrarmos então, gostaria de pedir para o pastor Kevin fazer uma oração para nós. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado por esta lição maravilhosa. Muito obrigado porque na Bíblia nós encontramos personagens que falharam, mas que acertaram com a ajuda também do Espírito Santo. Amém. E nós somos pecadores e falhos. Queremos que Teu Espírito Santo nos dê paciência, nos ajude a esperar, a ter esperança, porque nossa esperança não está em coisas, mas sim numa pessoa que é Cristo Jesus. Que a paz de Deus possa estar conosco também. E que as pessoas que ouviram esta lição possam sentir que Deus falou com elas através da Bíblia. Amém. Nos acompanha, é isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor. Chegamos ao final de mais um Estudo Central. Fique conosco, faça sua inscrição se você não inscreveu, ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades em nosso canal e nos vemos na próxima.